Paz do Senhor, amados, estamos juntos nesta quarta-feira gelada de julho para compartilhar a palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos ler alguns versículos, serão 15 versículos, então eu vou lendo já para a gente não perder muito tempo. Tá assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Por que está entre aspas e parênteses? É porque camas às vezes só aparecem em alguns dos manuscritos, tá? Não em todos, por isso que eles colocaram assim. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar a mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui, ele é sensacional, né? Porque os escribas e os fariseus, né, extremos zelosos da lei, estavam ali recriminando, então, os discípulos de Jesus e dão aquela cobrada em Jesus, né? Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque eles tinham a lei cerimonial. Esse lavar as mãos não é uma questão de higiene, lavar as mãos, não. Eles estavam cobrando toda a ritualística cerimonial do Antigo Testamento lá que ele estava falando, né? Aspergir a cabeça, lavar as mãos, os utensílios, uma tradição deles. E Jesus enquadra eles e fala assim: vocês são hipócritas, vocês são atores, vocês são fingidos, porque vocês estão apegados à tradição, à religião, à lei, mas o coração de vocês está longe de Deus. O coração de vocês está longe de Deus porque vocês estão tão divorciados da verdade, daquilo que a palavra realmente é e aquilo que Deus realmente propôs. E aí ele vem com um mandamento e fala assim: um mandamento que vocês já se divorciaram é honra teu pai e tua mãe. E quem se divorcia disso deveria morrer. Olha como Jesus fala. E ele diz que vocês têm usado da tradição de vocês, querendo falar: olha, me dá aqui corbã. Corbã era quando eles queriam antecipar a sua parte, né, na herança, falando que
com esse dinheiro eles iam consagrar a Deus, eles iam ofertar exclusivamente a Deus, e aí eles se abstinham de cuidar dos seus pais. Então eles usavam de uma artimanha para falar, eu estou dando tudo para Deus, e viravam as costas para os seus pais. E Jesus fala assim, vocês estão dizendo que é corbã, e isto é oferta para o Senhor, e dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus. Jesus faz uma denúncia gravíssima e fala, vocês estão achando que eu sou bobo? Vocês estão achando que Deus é bobo? Vocês estão achando que dá para enganar Deus? Vocês estão achando que eu não vejo que vocês vivem de aparência? E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje, que é o fato de muitas vezes estarmos vivendo de aparência. Jesus não condena nós levantarmos as mãos para orar, nós exteriorizarmos a nossa adoração a Ele através de mãos erguidas, através de falarmos alto, de clamarmos a Deus, né? Quando ele fala, olha, entra no seu quarto e ora em secreto, seu pai que vem em secreto te recompensará. Ele não está falando, quando ele fala assim, quando você dê a sua oferta, que a sua outra mão não saiba. Ele não está dizendo que é para você fazer tudo em oculto e que nunca ninguém venha saber aquilo que você faz. Mas o que Jesus está falando, olha, qual é a motivação do seu coração? O que é que motiva você? Né? O que é que faz você exercer tudo isso? O que é que faz você orar? O que é que faz você levantar as mãos? O que é que faz você ofertar? O que é que faz você jejuar? Qual é a motivação do seu coração? Porque Deus vê tudo. Deus sonda o nosso coração. Salmo 139 fala isso, né? Por mais que eu não fale, por mais que eu queira me esconder, por mais que eu fique em silêncio, o Senhor sabe. O Senhor me examina e me conhece. E Jesus está falando exatamente isso, ele confronta os fariseus por conta da motivação do coração deles. Olha, vocês estão falando de lavar as mãos e vocês estão agindo de forma extremamente religiosa. Vocês não me adoram com o coração, vocês me adoram na forma. Vocês sabem exercer a forma ritualística. Vocês sabem ir no templo. Vocês sabem cumprir na risca da lei. Mas dentro de vocês não tem adoração, porque vocês estão o tempo todo examinando o outro e não examinando vocês mesmos. E parece que nós acabamos entrando um pouco nesse engodo, né? De viver essa vida de aparência. Porque às vezes nós queremos sustentar uma aparência para as pessoas que nós deixamos de ser, ou que o nosso coração se esfriou, ou que nós perdemos em algum momento o fio da meada e precisamos sustentar aquela aparência diante das pessoas e vai ficando um caminho sem volta. Vai ficando um caminho tão difícil depois de conseguir encontrar a porta de voltar que o nosso coração vai ficando cada vez mais difícil, mais endurecido e a nossa motivação vai se perdendo. E a gente talvez chegue na igreja e fala assim, afinal de contas, por que é que eu tô aqui? Eu levanto as mãos porque os outros têm que, ao final eu tenho que me misturar no meio da multidão ali. Senão vão olhar para mim e falar, olha, fulano não bate palma, fulano não levanta a mão, fulano não fala amém. E aí você fala o amém não porque você está concordando, mas porque você está no meio. E quando você se nota, ficou tudo mecânico. Quando você se nota, é tudo aparente, mas não é interno. Não tem uma adoração genuína, porque tudo ficou mecanizado. A religião, ela faz isso, né? A religiosidade, ela é exatamente isso, ela valoriza o externo. Ela valoriza o que está fora, ela valoriza a aparência, ela valoriza o glamour, né? Ela valoriza o templo, ela valoriza e divorcia da essência da adoração a Deus, que é o servo, nós, quando chegamos e reconhecemos a necessidade de nos prostrar diante de Deus, diante do significado de quem Deus é e de quem nós somos e da nossa dependência dele.
É só você olhar ao redor que você vai ver o quanto as pessoas hoje vivem de aparência. Clica no tal do Instagram, Facebook, as redes sociais. Você acha que é aquilo ali? Que a vida das pessoas é aquilo ali? Claro que não. Ali a gente posta o melhor ângulo, né? Para fazer a capa de um vídeo aqui do que eu vou postar no YouTube, são 10 fotos para salvar uma foto mediana para fazer, porque a gente procura um melhor ângulo, melhor. E você posta o seu melhor dia. Você posta o melhor céu, né? Você posta aquela entardecer maravilhoso, dia cinza chuvoso, ninguém posta. Os seus dias cinzas, você posta? Você posta os dias de glamour. As pessoas estão forçosamente vivendo de aparência, se enganando e enganando outros. E quando eu vejo, a minha vida talvez está sendo ditada pelo próprio Instagram, por ver o outro fazer e o outro fazer, eu quero fazer e nisso vira uma bola de neve e cada vez mais as pessoas se esfriam e se distanciam do propósito de Deus. Porque eu quero agradar quem? Eu vim fazer o quê? Jesus, ele deixa bem claro, ele fala: o que contamina não é o que entra, não. Tem gente preocupada, o que é que eu posso comer, o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso comer. Não é o que entra, não, é o que sai. E é isso que eu quero que você pense comigo. Quantas pessoas estão querendo viver uma outra vida? Quantas pessoas estão usando uma máscara e forçosamente se obrigando a viver uma vida que não é sua? E se transformando numa pessoa que você não é, porque você está vivendo de aparência. Na igreja, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Na igreja, a pessoa não lê Bíblia, ela só grifa versículo. Ela grifa, porque se bater o olho na Bíblia dela e vão ver que a Bíblia dela é toda branquinha, vai achar que ela não lê. Então ela grifa os versículos só para a Bíblia dela ficar marcada. E eu já vi tanto disso. A pessoa não sabe abrir em Ageu, mas ela tem Ageu grifado. Porque ela só está andando no meio da multidão, do fluxo. Ela se tem aquela postura de santo, né? Cobra dos outros essa santidade, a perfeição. Fulano falou isso, fulano errou, fulano fez aquilo outro, mas ela senta na rodinha e fala mal dos outros. Ela senta na rodinha e alimenta conversas de outras vidas, sem ao menos dar a essa vida o direito de defesa, sem saber se aquilo é verdade. Ela fala das outras pessoas, ela fala mal de outras pessoas. Como é que você pode querer cobrar a santidade de alguém se você não está sendo santo com a sua maneira de conversar? Sempre julgando alguém, sempre com palavras duras de morte sobre a vida de alguém. Viu? Você está vivendo de aparência. Você está achando que você é mais santo que o outro. Mas na verdade, você é um sepulcro caiado. Você é um fariseu, um hipócrita que Jesus chamou na frente de todo mundo de falsos, de enganadores. Tome cuidado. Tome cuidado. Retire essa máscara. Pare de se colocar num lugar maior, mais alto do que os outros. E reconheça, eu também tenho falhas, eu também tenho fraquezas, eu também tenho muitos defeitos e eu não posso fazer isso. Eu não posso me colocar, eu não tenho direito de fazer isso com a vida de ninguém. Porque Jesus me chamou para ser um auxiliador, um ajudador e não um julgador. E na sociedade, com os amigos? Como é que você se comporta? Você participa daquelas piadinhas imorais? Aquelas conversazinhas indecentes? E aí a sua aparência depois é de santidade? Usa máscara, irmão. É aquela aparência de que é uma coisa que não é.
programa de TV, né? Na casa dele é Big Brother. Assiste Big Brother, vota, participa das votações e depois faz cara de que do que vocês estão falando? É pura aparência. Quando fala da novela, o quê? Não sei do que vocês estão falando. Mas vai lá na Globo para ver o andamento da coisa antes de acontecer. Precisa ter o carro novo, porque o amigo trocou, então eu também tenho que trocar de carro, mesmo que eu tenha que financiar ele e me endividar, mas só para que eu possa andar no mesmo patamar do que os outros. Só para eu manter o padrão, só para eu me nivelar. Só para que a minha aparência seja de uma pessoa próspera, viu? Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja feliz e realizado, mas no tempo dele. Não que você venha arruinar talvez a sua vida financeira, para que você venha andar diante do ditame da sociedade, diante do ditame da moda. Pense nisso, no nome de Jesus. E no casamento? Às vezes, o casamento está passando por uma crise, o casamento está passando por uma dificuldade, mas na frente das pessoas finge 100%. Não reconhece, não confessa, não procura ajuda, que é pior. Prefere pagar o preço e correr o risco de perder o casamento do que pedir ajuda, ser humilde, mas prefere manter a aparência de que comigo não, meu casamento é blindado. Quantas vezes eu vejo na internet isso, casamento blindado, e eu falo, Jesus, como? Que jeito, Pai? Se nós somos seres humanos, falíveis, se o Senhor não age de misericórdia, como é que blinda o quê? É a arrogância do homem, é a aparência, é engano, é falta de humildade. Sabe, não tem diálogo em casa, não consegue manter conversa com os filhos, é um carrasco, ditador de regras, não é modelo e não consegue reconhecer e pedir ajuda. Não é que você tem que rasgar sua vida para qualquer um, mas você pode pedir ajuda para algumas pessoas que sejam referência para você. A questão é, não viva de aparência. Não finja ser uma pessoa que você não é. É isso que Jesus estava denunciando aqui. Não finja ser o que você não é e não cobre dos outros o que você não é. Reconheça a motivação do seu coração, porque Deus deseja verdadeiros adoradores. Deus deseja pessoas que falem, eu não sou perfeito, mas eu quero te servir. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser melhor do que eu fui hoje, melhor do que eu fui ontem, Senhor. Me ajuda. Estende a sua mão para mim e me ajuda a enxergar os meus erros, as minhas falhas. Eu não quero ser um hipócrita na sua presença. Irmão, a quem nós estamos enganando? A quem é que você talvez esteja tentando enganar? Os outros? A você mesmo? Ou a Deus? A Deus ninguém engana. Deus vê tudo, o tempo todo, em qualquer lugar, por mais que você tente esconder. Deus vê tudo. Dá para manter a pose e viver de aparência para sempre? Não, não dá. Alguma coisa eu preciso mudar. Alguma coisa eu preciso transformar. Sabe o que acontece? Que eu acredito que é o maior dica que eu posso dar hoje. Quando você finge que está tudo bem, porque quando a gente vive mantendo essa aparência, né? Quando a gente finge que está tudo bem, a gente fecha a porta para ser curado. A gente fecha a porta para ser tratado ali por Deus. A gente fecha a porta para ser auxiliado por alguém que Deus possa enviar na nossa vida, porque Deus usa as pessoas e muito. E nós aprendemos a nos esconder por detrás da maquiagem. E isso escraviza a nossa vida.
eu fecho a porta para a cura, para o auxílio que Deus está me mandando, e eu aprendo a me esconder atrás de uma camuflagem e que eu vou precisar dela todos os dias. E isso é extremamente prejudicial para a nossa vida cristã, para a nossa vida de comunhão com o Senhor. Então, o que é que Deus espera de mim e de você? O que é que Deus quer para mim e para você hoje? Jesus, ele falou assim, olha, o que contamina não é o que entra. Então você está vendo muita coisa, de informação e talvez isso está atrapalhando você a manter os seus olhos fixos em mim e verdadeiramente me adorar, e verdadeiramente fazer as suas escolhas, e verdadeiramente reconhecer a sua debilidade e falar, meu Deus, eu tô falho aqui, eu tô frágil aqui, eu não preciso me esconder atrás de nada. A gente não tem coragem de chegar mais diante de ninguém sem maquiagem. A gente precisa parecer que é perfeito. A gente tem que esconder os nossos defeitos, as nossas falhas e parecer perfeito para as pessoas. E Jesus está dizendo, você não precisa. Você não precisa parecer perfeito para ninguém, porque eu te amo assim como você é. Eu não quero que você se torne um hipócrita. Eu quero que você seja assim, falho, pecador como você talvez esteve. Porque eu amo você. Eu não quero o seu pecado. Eu não amo o seu pecado, mas eu amo você. E eu quero te ajudar a sair dessa posição. E aí você vai olhar e falar, eu quero, Senhor. Eu não quero ficar invalidando a sua palavra. Eu não quero ficar invalidando as tuas promessas. E aí Jesus diz, o que contamina é o que sai. Então eu não quero mais agir de forma que eu pareça ser uma coisa que eu não sou. E eu não quero falar coisas que matem as pessoas. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz das pessoas. Cuidado com o que você toca na vida das pessoas. Porque Jesus está olhando. E ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção. Quer entender? Entenda. Não quer? Recuse. O que Deus quer que você faça? Abra em Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, ó. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é para rasgar a aparência, não é para ser do lado de fora, não é para ser uma coisa para os outros verem, é para rasgar o coração. É para ser algo interno, é para ser algo que te mude para dentro. Tudo que Jesus veio fazer é transformar a gente para o lado de dentro e não para o lado de fora. Não é para fingir mais, não é para fingir para os outros, não é para fingir na igreja, não é para fingir na sociedade, não é para fingir no Instagram. Seja verdadeiro, seja luz do mundo e sal da terra. Sabe, irmãos, sal e açúcar parecem ser a mesma coisa, mas não são. Bota açúcar no arroz que você estraga ele, ninguém come. Sal é sal, açúcar é açúcar, embora os dois sejam branquinhos, que pareçam puros. Eles não têm o mesmo gosto. Jesus te chamou para ser sal, para temperar, para dar gosto. O açúcar, ele só estraga os dentes, ele nos engorda. E Jesus te chamou para ser sal. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, diz o Senhor. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, em benignidade, e se arrepende do mal. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Deus tem bênçãos a derramar sobre você, Ele é benigno, longânimo, e Ele se arrepende de fazer o mal. Mas Ele quer que nós sejamos verdadeiros. A quem que você quer agradar? Os outros? É tempo de agradar a Deus e somente a Ele. Somente a Deus.
Examine o seu coração, rasgue-o, confesse, deixa sair, tem muita coisa que precisa vir à tona no nosso coração. Deixa vir, tem caixinhas que nós guardamos coisas que Deus quer iluminar. Deixa o Senhor trazer tudo à tona e nos revelar de verdade. Você não precisa mais usar máscara nenhuma e nem precisa ser bonzinho para agradar ninguém. O Senhor te chamou para ser bom, justo, luz do mundo e sal da terra. Rasgue seu coração e não as suas vestes. Não viva mais de aparência, mas seja verdadeiro com o Senhor. No nome de Jesus. Ósculo Santo, que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra tenha sido útil para você, com todo o amor do meu coração, porque para mim ela foi. Deixe sua curtida aqui, seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você compartilhar com mais um, eu tenho certeza que nós chegaremos e evangelizaremos pelo menos mais 100 pessoas. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Deus te abençoe e fica na paz.